Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos lendo o livro juntas, O Intercessor Feliz, da Beni Johnson, da editora Chara. Hoje nós estamos no áudio 6 e estamos entrando no capítulo 4, Posse. Considero Redding, na Califórnia, minha casa. Não é somente meu lar, é a minha terra. Creio que aquilo que eu oro e declaro sobre a minha cidade fará diferença. O mesmo vale para você. A cidade onde vive é sua. Somos líderes espirituais em nossas regiões. Como intercessores, precisamos levar isso a sério. Há muitos anos houve um homicídio brutal em nossa cidade. 2 rapazes assassinaram entre dois porque eram homossexuais. Acordei na manhã seguinte e li o jornal que dizia que aquilo ocorrera em nossa região. Fiquei entristecida com a notícia. Fui até a nossa casa de oração e chorei diante de Deus. Pedi perdão pelos homicídios que cometemos na nossa cidade. Clamei por misericórdia para que Deus curasse a nossa terra de todo o sangue derramado. Porquanto despojastes a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Abacuque 2:8. Veja, como intercessor é meu dever tomar posse do que acontece nessa área. Você pode dizer, espere um pouco. Você obviamente não cometeu o crime, então por que está levando a culpa? Porque tomei posse da minha terra, levo para o lado pessoal quando acontece algo que é errado e pecaminoso. Se algo de errado aconteceu, entendo que é minha responsabilidade remediar através da confissão e do arrependimento. Vários anos atrás, existiu um povo nativo que foi massacrado em nossa região. Quando o massacre aconteceu e eu nem sequer havia nascido, o fato é que eu nada tinha a ver com aquela atrocidade terrível, mas porque Deus me colocou aqui, eu creio que Ele me deu a responsabilidade de lutar por essa região. Essa parte do norte da Califórnia é a mais do que meu lar. É o lugar que eu amo. Como resultado, me tornei uma reconciliadora, alguém que ora por reconciliação, que ora para que a cura aconteça sobre a terra. De fato, um reconciliador ajuda a unir o povo. Reconciliação significa trazer perdão, harmonizar ou tornar consciente, conciliar coisas aparentemente opostas. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5:18. No meu arrependimento pelo pecado de um povo e de uma região, eu fazia com que o perdão se mantivesse. Nós, através do arrependimento intercessor, devolvemos a harmonia à atmosfera. Jesus tomou posse do pecado que o povo cometera, mesmo que não tivesse pecado em nada. Quando tomamos posse dos pecados que aconteceram em determinada região e nos arrependemos em favor do povo, como se fôssemos aquelas pessoas que pecaram, nós tomamos posse da região. Certo dia, enquanto orava, senti como se o Senhor estivesse ordenando que eu orasse pelo governo. O sentimento era de uma oração com um objetivo de longo prazo, algo pelo qual eu deveria orar pelo resto da minha vida. Tanto que meu primeiro endereço eletrônico possuía algo nele. Ore pelos 5. Um dos significados do número 5 é os 5 níveis de governo. Para qual tipo de governo Deus desejava que eu orasse? As 3 áreas-chave são: primeiro, governo físico sobre a nação; segundo, governo espiritual sobre a nossa região; e terceiro, os 5 ofícios governamentais da igreja: o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Enquanto escrevo esse livro, já faz 12 anos que oro e o tema da oração não mudou. Essas ainda são as 3 principais áreas da minha vida. Esses alvos de oração me levaram a algumas aventuras extraordinárias. Deus trouxe muitas pessoas com um espírito parecido para cooperarem comigo e me ajudarem nessa aventura. As estratégias e os atos proféticos que surgiram têm sido divertidos, ativos e cheios da energia do Espírito Santo. Eu estava lendo um livro sobre a história da cidade em que vivemos. Enquanto lia sobre os massacres dos povos nativos, percebi que algo precisava ser feito. Comecei a orar e a perguntar a Deus o que deveríamos fazer para manifestar cura pela nossa terra. A tribo Intu é o grupo étnico da cidade de Redding. Ele e os primeiros proprietários dessa área. Já conheci vários deles e eles são pessoas incríveis e generosas.
Apesar de todas as suas feridas, é um povo corajoso que continua a lutar pelo seu nome. Há muitos anos eles perderam a sua identidade e seu nome, e ainda não são reconhecidos pelo nosso governo. Existem muitas leis e regras que eles precisam enfrentar. Tem sido uma jornada árdua, porém, eles são fortes. Deus trouxe uma mulher Wintu maravilhosa para a minha vida, que a chamava de Dona. Ou será que devo dizer que fui levada para a vida dela? Nós conversamos e oramos juntas. Ela me deu informações sobre seu povo. E certo dia, Dona veio até mim e me perguntou se eu conhecia a expressão enterrar o machado. Algo semelhante a colocar uma pedra sobre o assunto. Eu disse que sim. Ela me contou que isso era o que eles faziam quando desejavam consertar algo e encerrar uma disputa em sua tribo. Havíamos acabado de finalizar a nossa casa de oração, mas ainda faltava parte do paisagismo, e decidimos que enterraríamos o machado na parte norte da casa de oração. Aquele seria o lugar perfeito. Juntamos um pequeno grupo de pessoas e, em um ato profético, nós enterramos um machado ali. Esse foi um dos primeiros atos proféticos que fizemos juntos sobre a nossa região. Dona, muitos intercessores e eu fomos por todo o nosso condado, orando e liberando uma atmosfera de purificação. Ao fazê-lo, nós, como reconciliadores de Deus, estávamos declarando: Deus, sabemos que nos deu a responsabilidade de manifestar o ministério da reconciliação, e nós tomamos posse disso. Faremos tudo aquilo que desejas que façamos, e tu nos mostrarás como fazer. Participei de uma conferência aqui em Reading, anos atrás. Nela, um palestrante convidado era o líder do povo nativo. Enquanto falava sobre o seu povo, ele mencionou a ajuda monetária. Percebi que precisávamos ajudá-lo financeiramente por conta daquilo que pregávamos. Tínhamos uma espécie de relacionamento com a tribo Wintu, através da nossa amiga Dona, mas ele se resumia a isso. Um dos presbíteros da nossa igreja também estava na nossa conferência. Ele nos mandou um e-mail dizendo que ouvira a mesma coisa durante a reunião e pensou que seria uma excelente ideia contribuir com os Wintu. Liguei para a nossa amiga e perguntei se Bill e eu poderíamos nos encontrar com o conselho tribal. Ela organizaria tudo. Enquanto isso, fizemos uma carta para dar a eles junto com um cheque. Na carta, os tratamos como os primeiros proprietários dessa região e os honramos por serem quem são. Também explicamos que a nossa igreja Bethel Church lhes entregaria um cheque por mês enquanto estivéssemos ali. Naquela noite, durante a reunião da tribo, não havia um olho seco sequer. Foi um momento que eu jamais esquecerei. A reconciliação que aconteceu naquele lugar transformou a atmosfera da nossa cidade para sempre. Sim, ainda existem dores e feridas, mas agora temos amigos e continuamos orando e ajudando quando solicitados. Naquela noite, na reunião, muitos presentes foram trocados. Um deles foi uma árvore que recebemos da tribo, uma árvore de broto vermelho. Ela foi plantada no jardim da nossa casa de oração, e desde então já recebemos outras árvores da tribo como uma confirmação do nosso relacionamento. Depois daquele encontro, começamos a ver assuntos relacionados aos nativos aparecendo aos noticiários. Vimos que ainda havia lutas, mas que o reconhecimento começava a surgir. A honra estava sendo dada para aqueles que a mereciam. Romanos 13:7. Há muitos exemplos bíblicos de intercessores, sendo que Jesus é o maior deles. Quando Jesus disse, está feito, João 19:30, esse foi o fim da intercessão dele aqui na terra. Lembre-se, um intercessor representa alguém perante uma pessoa com autoridade, especialmente alguém que está prestes a ser punido. Jesus foi a nossa intercessão. Ele se posicionou entre Deus e o pecado humano, e além de fazê-lo, também se tornou pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos 8:3. Outra ocasião que jamais esquecerei foi quando a nossa cidade se dedicou à construção da nova ponte sundial, inaugurada em 4 de julho de 2004. Em primeiro lugar, a cidade pediu que o chefe da tribo Wintu comparecesse no dia da inauguração e fosse a primeira pessoa a atravessá-la e orar por ela. Então, enquanto um grande grupo de pessoas assistia de um lado da ponte, o chefe e um delegado do conselho tribal atravessavam até o outro lado. Jamais ouvi sobre uma honra como aquela sendo concedida à tribo em Reading. Enquanto a cidade assistia ao evento, alguns de nós chorávamos porque sabíamos que a reconciliação acontecia naquela região tribal. Havia gerado um efeito dominó em nossa cidade. E quando o conselho tribal
Terminou sua parte na cerimônia. A mãe do chefe, que estava de pé ao lado de seu filho, virou para mim e gesticulou um obrigado. Nós duas sabíamos o motivo. Isto é posse, tomar seu lugar como proprietário que carrega a responsabilidade. Em um negócio, o proprietário faz o que for necessário para manter o empreendimento sob os bons olhos da comunidade. Bem como intercessores, fazemos o mesmo. Agimos de forma a manter a nossa região debaixo do favor de Deus. Quando nos arrependemos em favor de pessoas que cometeram pecados na região, chamamos isso de arrependimento por identificação. Na cidade de Shasta, também na Califórnia, existe um período de 2 meses e meio de colheita de maconha. Porque grande parte da cidade é remota e se localiza nos vales montanhosos do norte do estado da Califórnia. Existe muita plantação de maconha, não somente na nossa cidade, como também nas cidades ao nosso redor. Trata-se de um grande negócio. O dinheiro que é extraído pelo plantio da maconha é, por sua vez, reinvestido na produção de outras drogas. Quando eu era professora assistente há muitos anos, todos os professores precisavam passar por aulas sobre o abuso de substâncias ilícitas e prevenção do consumo. Aprendíamos que a marijuana era apenas a droga que servia como porta de entrada para outras drogas. Assim que o consumo da maconha era iniciado, era apenas uma questão de tempo até que outras drogas fossem experimentadas. Ela também é a droga que traz recursos para a aquisição de drogas mais perigosas. Uma das mulheres da nossa igreja me disse que um de seus filhos queria conversar comigo acerca do tráfico de drogas que acontecia na nossa região. Esse jovem não era salvo e era traficante. Concordei em encontrá-lo e conversar. Ele começou a me contar muitas coisas interessantes a respeito da nossa área e sobre o que estava acontecendo. Foi bastante informativo e deu alguns motivos que me instigaram a orar. Pedi que Deus me mostrasse qual deveria ser a minha estratégia de oração. Gosto de assistir o canal do Tempo e também gosto de ler a previsão do tempo em nosso jornal local. Meu marido não entende o porquê de eu assistir a previsão do tempo. Penso que é porque a meteorologia envolve a predição. Ela nos permite saber o que está por acontecer. Eu havia passado algum tempo orando sobre essa questão das drogas em nossa comunidade nas 2 semanas anteriores. Certa manhã estava lendo a seção da meteorologia do nosso jornal local e percebi um pequeno quadro informativo das fases da Lua. Nunca havia prestado atenção naquilo antes, mas naquela manhã foi diferente. Aquele pequeno quadro me mostrou as datas e os horários da lua cheia e da lua nova. Guardei aquelas informações e acabei de ler o jornal. Quando terminei, peguei a Bíblia e comecei a ler de onde havia parado, no Salmo 81. Li até o versículo 4 e parei. Estava escrito: tocai a trombeta da lua nova no tempo apontado da nossa solenidade. Porque isso era um estatuto para Israel e uma lei do Deus de Jacó. Salmo 81, 3. Então algo que me fez parar para pensar. Percebi que não era por acaso que eu havia acabado de ler sobre as fases da lua no jornal e depois li a respeito delas na Bíblia. Ainda sentada, soube instantaneamente o que Deus queria que eu fizesse. É o seu homem espiritual captando a movimentação do céu. Senti que deveria ir para a fronteira ao norte do nosso estado e tocar o chofar durante a fase da lua nova, no nascer do sol. Aprendemos com experiências como essa que, ao orar no horário do amanhecer, existe um céu aberto. É como se existisse um tiro certo dado no céu, em direção à terra. Uma das minhas amigas se encontrou com um líder espiritual nativo que a encarou e disse: você ora bem cedo pelas manhãs, não é? Ao que ela respondeu: senhoro. Ele explicou que quando oramos no nascer do sol, acontece uma abertura. Então, de posse dessas informações, liguei para uma amiga, lhe contei o que estava acontecendo e pedi que ela fosse comigo. Esperamos até a próxima fase lunar e seguimos para a fronteira. Chegamos lá exatamente a tempo de nascer do sol e tocamos o chofar. Quando voltamos para o carro, começamos a orar. Da minha boca saíram essas palavras: Senhor, peço que nos perdoe por permitir que um espírito de feitiçaria viesse sobre essa nossa região. Uma intercessão profunda veio sobre nós enquanto clamávamos pelo nosso estado, pedindo que Deus nos redimisse e fosse misericordioso como sempre. Acabamos em um momento de alegria e adoração. Depois fomos para casa. Quando esses eventos aconteceram, era o período da colheita da maconha. Uma semana inteira se passou depois daquilo. Certo dia, enquanto li o jornal, vi nossa primeira resposta. Uma grande apreensão de maconhas aconteceram. Ao longo dos próximos 2 meses e meio, assistimos a mais e mais colheitas boas. E não só isso, também ocorreu a apreensão de vários outros tipos de drogas. Havia um caminhão viajando por uma rodovia que ficava ao sul de onde estávamos. E ele se envolveu em um acidente, capotou e derrubou um laboratório de drogas que estava dentro dele. Em outra ocasião, um homem foi parado por uma unidade da polícia rodoviária porque havia feito uma ultrapassagem ilegal.
Nada que o levaria à cadeia, mas outra unidade parou e tinha consigo um cachorro treinado para farejar drogas. Eles abriram o porta-malas do carro daquele homem e encontraram uma quantidade de cocaína que valia $1 milhão. Esse homem estava indo para o Canadá. No final do período da colheita, os jornais noticiaram que esse havia sido o período de maior apreensão de drogas da história na cidade de Shasta. Recebi uma ligação daquele rapaz que me dera toda a informação. Ele me disse que um de seus amigos no Canadá haviam ligado querendo saber o que estava acontecendo porque quase nenhuma remessa de drogas estava chegando. É importante dizer que quando esse rapaz saiu do escritório naquele dia, eu lhe disse que em breve ele descobriria quem ele era. Depois de 2 semanas, ele se entregou ao Senhor e foi salvo. Acabou até mesmo se formando na nossa escola ministerial. Uau! Foi um período muito feliz de orações respondidas que nasceram de uma grande estratégia que funcionou.